E aí, pessoas, show! Vamos aí seguindo aí. Agora a gente vai ver a parte de lógicas condicionais, tá? As lógicas condicionais, né, a instrução condicional, elas são usadas para executar, né, diferentes ações no código. A gente tem algumas decisões, às vezes a gente precisa fazer algumas decisões, uma lógica, criar uma lógica. A gente vai usar muito no nosso dia a dia, na nossa vida no mercado de trabalho, beleza? Criar lógica é o que mais a gente vai fazer. Pensa numa lógica. Daí a pessoa vai falar, pensa numa lógica. Meu, mais que eu ouço na minha vida isso aí. Então, sempre que a gente vai em reuniões, essas coisas, vamos pensar numa lógica, tal. Então é o que a gente vai usar muito if e else na nossa vida aí, tá bom? Show. Vou criar um arquivo aqui, tá? Vou chamar de if else.js. Maravilha? Show de bola. Agora, o que vai acontecer? A gente vai pensar num sistema junto. Existe uma festa, muito show, essa festa tal. Só que a pessoa só vai poder ir se ela tiver 18 anos. Se não, ela vai ser barrada, ela não vai para essa festa. Então vamos pensar numa lógica junto? Olha lá, já estou provocando vocês. Vamos pensar numa lógica. Então vamos lá. Eu tenho uma pessoa aqui, eu vou chamar aqui, eu vou criar uma variável, tá? Vou colocar AJ People. Play. Show. People. E essa pessoa, ela tem, vamos lá, 17 anos. Vamos aqui. Então vamos pensar numa lógica junto. Ela só vai poder ir para festa se ela for maior que 18 anos. Então eu já conheço o que a gente aprendeu no curso, sinal de maior, tem que pensar em algo do tipo, né? Então vamos, pessoal, sempre escreve, coloca tudo que vocês acharem assim no dia a dia de vocês, vai anotando, sabe? Pega esse ritmo que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então eu já anotei aqui que eu vou precisar fazer algo assim, então vou usar aqui o if que a gente vai aprender, se, tá? A gente vai usar aqui se. Eu vou dar um espacinho aqui para ficar mais tranquilo. Se o age people, que é a nossa variável, for maior que 18, a gente vai apresentar uma mensagem para a pessoa aqui, ó. A gente vai pensar assim, show, você está liberada. Vamos lá, vai lá. E até um. Vou até criar uma carinha aqui, ó. Beleza? Show de bola. Vamos executar para ver o que vai acontecer? Putz, não apareceu nada, professor. O que aconteceu? Por quê? Porque não bateu aqui. Não chegou aqui. Tá bom? Vou arrancar aqui agora. O que acontece? Ela só vai bater aqui se ela tiver mais que 18 anos. Nesse caso. Ou pode, então a nossa lógica pode ser maior e igual a 18 anos. Se ela tiver 18 anos, vai bater aqui. Beleza? Olha lá, está liberada, vai lá. Porque a idade agora sim, a pessoa tem 18 anos lá, a Maria tem 18 anos, tá liberada para ir pra festa. Beleza, Maria? Tá show. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar que a pessoa tem 17, a gente precisa corrigir esse bug aí, se bater aí, como que a gente faz? Então vamos pensar em outra parte que a gente poderia resolver isso. A gente tem outra condição aqui que é o se não. A gente cria aqui um else. Aí a gente vai falar para ela, se ela não tiver mais 18 anos, a gente dá uma mensagem mais grossa um pouco, né? Você não pode ir. Então a gente vai colocar aqui, você não pode ir. Beleza? Então basicamente isso, tá? Para essa lógica aqui. Então, se a pessoa ela não tem 18 anos, ela não está liberado para ir. Então ela não vai, beleza? Então, simples, resolvemos o nosso primeiro problema. Vamos resolver o nosso segundo problema. Vamos criar um outro problema, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tem um semáforo e o semáforo a gente sabe que se tiver vermelho a gente não pode passar, se tiver amarelo a gente já tem que ficar esperto e se tiver verde estamos liberados, beleza? Vamos pensar numa lógica assim? A gente já tem essa lógica aqui, vamos pensar numa junta aqui, tá? Então aqui, essa daqui tá tranquilo, já resolveu um problema, vou apagar aqui pra gente ficar mais livre para essa aqui e outra, mas vocês podem salvar aí de vocês, tá bom? Vou criar uma const. Aí eu vou criar uma variável em português mesmo, semáforo, tá? E vou colocar aqui o semáforo tá vermelho. Vermelho. Show! Então tá no vermelho. Vamos pensar numa lógica junto. Ou seja, quando o semáforo for vermelho, ele tá preso. Se for verde, tá certo.
Vamos começar pelo verde. Vamos criar uma lógica aqui pensando pelo verde. Então, se o semáforo ele for igual a verde, então a gente vai falar para o usuário, ó, pode passar. Show? Então pode passar. Então se for verde, pode passar. Só que a gente sabe que a gente vai ter um problema, né? Que a gente tem mais duas condições aí para colocar aí. Então o que a gente pode fazer? No else também tem a continuação. Se caso ter mais condição, eu posso fazer o se não se, tá? Aí eu coloco a condição aqui, else if novamente, tá bom? Aí eu vou colocar o semáforo for igual, tá? Extremamente igual a vermelho, aí ele não pode passar, tá bom? Eu vou colocar aqui um console log pare, bem seco assim mesmo. Show! E se caso for amarelo, professor? A gente pode usar o else, que a gente acabou de conhecer. A gente pode usar o else falando assim, ó, olha, atenção, beleza? Show de bola? Atenção. Então vamos executar e ver o que acontece. Então, como a nossa variável está vermelho, aí, opa, pare, tá? Vamos testar aqui o verde. Vou colocar verde, beleza? Vou executar, pode passar, tá liberado. E se der amarelo, professor? E se for o amarelo aí, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos testar. Amarelo, é isso? Show. Se for um outro texto nesse caso a gente colocou, a gente poderia criar mais um if, se for amarelo e tal. Só que aqui não vai precisar. Por quê? Porque aqui a gente já sabe ou é os dois ou é o outro, entendeu? Então a gente coloca o else e já resolve o nosso problema. Atenção. Beleza, pessoas? A gente vai conhecer mais um exemplo aí na próxima aula. E é isso, pensar em lógica, é sempre isso, anota o que você vai fazer, faz um teste de mesa, que a gente chama muito nas antigas de teste de mesa, mas hoje em dia a gente faz uma anotação, chama de anotação mesmo, coloca no notepad, coloca no que você tiver, no caderno, o que você achar melhor, pensa na lógica, escreve e tenta passar para o código, tá bom? E bora lá e vamos evoluir junto aí, beleza, pessoas? É nóis.